Vamos continuar com a classificação dos argumentos. E observamos de início o seguinte: na maioria das vezes, quando a gente olha para um argumento, a gente consegue detectar quando é que as premissas não justificam a conclusão. Ou seja, conseguimos detectar implicações que nos incomodam. E nesse caso, geralmente temos argumentos que igualmente nos incomodam. Entretanto, por outro lado, nem sempre é fácil mostrar que as premissas são verdadeiramente, digamos, verdadeiras. Ou seja, mostrar que essas premissas são tautológicas. Então, devido a essas duas coisas, a dificuldade em determinar se as premissas são, digamos, verdadeiras, e o fato de que implicações falsas nos incomodam, devido a essas duas coisas, o que é que fazemos na classificação dos argumentos? Olha, focamos na implicação e não na possível veracidade ou não das premissas. Por essas coisas, nem sempre é o objetivo da análise lógica dos argumentos determinar se uma coisa é verdadeira ou falsa, se uma premissa é verdadeira ou falsa. Isso ocorre porque pode ser difícil saber se tais coisas, se as premissas do argumento são verdadeiras ou não. Então, também pode ser difícil saber se o argumento é bom. Por quê? Para ser bom, as premissas precisam ser verdadeiras. Nesse sentido, quando um argumento é submetido, digamos, à análise lógica, para simplificar a questão, não vamos levar em conta a veracidade ou não das premissas. Ou seja, não vamos olhar se ele é bom ou não, dado que é difícil estabelecer essa veracidade. Vamos, digamos, contentar com menos. Vamos olhar a relação entre as premissas e a conclusão. E, observando apenas a implicação, podemos, por exemplo, classificar os argumentos em argumentos válidos ou não. Veja a definição do que é um argumento válido. Temos nessa folha a definição de um argumento válido. Um argumento é válido quando a implicação que o define é uma implicação válida, ou seja, é uma tautologia. Por que estamos definindo um argumento válido dessa maneira? Olha, porque pode ser difícil saber se as premissas são verdadeiras ou não. Nesse caso, a validade ela é definida observando apenas a implicação. Mas uma implicação válida não necessariamente as premissas justificam a conclusão. Podemos ter uma implicação válida que seja uma implicação material. Como vimos anteriormente, uma implicação pode ser uma tautologia e pode ser uma implicação material. Esse é um dos problemas de argumentos válidos. Os argumentos válidos, como o próprio nome está dizendo, observam apenas a validade da implicação e nada mais. E nesse caso, podemos ter, na pior das hipóteses, implicações materiais, ou seja, implicações nas quais
as premissas não necessariamente justificam a conclusão, ou seja, implicações nas quais não necessariamente há uma relação de causa e efeito entre premissas e conclusão. Vamos considerar um exemplo de um argumento válido, que é um argumento que nós já vimos. Veja, nessa folha apresentamos o argumento que fala do mal no mundo, de Deus e assim por diante. Nós já apresentamos esse argumento. Anteriormente, nós apresentamos tal argumento e o representamos na lógica como essa implicação. Aqui, do ponto de vista da argumentação, temos uma implicação em que aqui, nesse antecedente, temos as premissas. E aqui temos a conclusão. Essa fórmula, ela é uma tautologia. E teremos oportunidade de mostrar esse fato no decorrer do nosso curso. Ou seja, para quaisquer formas de interpretação desses símbolos proposicionais, de P1 até P5, essa implicação é sempre verdadeira. Ou seja, H, que é essa implicação, é uma tautologia. Conclusão. O argumento definido pela implicação dessas premissas nessa conclusão, ou seja, esse argumento, ele é um argumento válido. No entanto, ele não é um argumento bom. Esse argumento não é bom, apesar de ser válido. Por que que ele não é bom? Olha, para ele ser bom, deveríamos ter, além dessa validade, dessa implicação, outras coisas. Por exemplo, além dessa validade, é necessário para que o argumento seja bom que as premissas sejam verdadeiras. E saber se essas premissas são verdadeiras é algo desafiador. Não o sabemos de imediato. Será que essa implicação aqui, por exemplo, se o mal existe no mundo, então Deus não pode evitá-lo ou ele não quer evitá-lo? Afinal, essa é uma implicação verdadeira ou não? Não o sabemos. Se Deus não pode evitá-lo, então ele não é onipotente? Isso é verdadeiro ou não? Nós não o sabemos igualmente. Se Deus não quer evitá-lo, então ele não é benevolente? Também não sei se essa é uma implicação verdadeira. Conclusão. Esse argumento, ele não é bom porque não sabemos se as premissas são verdadeiras. E, além disso, não sabemos se as premissas são causa, suportam, justificam a conclusão. Então, do simples fato dessa fórmula ser válida, não podemos concluir que o argumento é bom. E nesse caso, realmente ele não é bom, dado que não sabemos nada sobre a veracidade das premissas e nem se tais premissas realmente justificam a conclusão. Mas então, um argumento válido parece servir pouco, pois nem sempre as premissas justificam a conclusão, apesar da validade da implicação. Isso é, podemos ter argumentos válidos nos quais a implicação é uma implicação material. E nesse caso não há relação de causa e efeito.